queria falar sobre alguns assuntos aqui de extrema importância para aqueles que servem a Deus. A parábola dos talentos. O Senhor Jesus falava por parábolas, quer dizer, ele contava histórias, fatos, para que as pessoas tivessem a perfeita compreensão dos seus ensinamentos. Ele diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deus nos confia as almas. E as almas que são confiadas a nós, obviamente, Ele vai querer que nós venhamos apresentá-las a Ele. Então, continuando a leitura, diz assim, vamos lá. No versículo 15, a um deu 5 talentos. Então ele chamou os seus 3 servos e distribuiu os talentos, seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então, Deus é que distribui os talentos. Ele é que coloca cada um na posição que deve estar. Não significa que ninguém é superior, que nenhum é maior do que o outro, ou mais importante do que o outro pela posição que ocupa. Quando aquele senhor chamou os 3 servos, e ao primeiro deu 5, e ao segundo 2, não significava dizer que o que ganhou 5 fosse mais importante do que o que ganhou 2, ou que ganhou 2 fosse mais importante do que o que ganhou 1. Todos eram importantes. O trabalho que nós fazemos para o nosso Deus é importante. Se é o trabalho que o pastor faz, se é o trabalho que o bispo está fazendo, o trabalho que o obreiro faz, o trabalho que o evangelista, o que participa do grupo de evangelização faz, tudo o que nós fazemos para Deus, na obra dele, de acordo com o que o Espírito Santo designou para que cada um faça, é importante. Nenhum de nós somos superiores aos outros. Eu não sou maior do que você e nem você maior do que eu. Eu não sou mais importante do que você e nem você mais importante do que eu. Deus nos tem a todos com o mesmo afeto. Ele trata a todos nós com o mesmo carinho, independentemente da posição que cada um esteja ocupando. Compreendem, sim ou não? Simplesmente um tem condições de fazer determinada tarefa que o próprio Deus deu, o outro tem condições de fazer outra, e o outro tem coisa. Enfim, cada um desempenha o seu papel. É como a Bíblia fala sobre os membros do corpo, lá em Coríntios, né? Fala sobre os olhos, a boca, fala sobre as mãos, os pés, fala sobre os órgãos do corpo, e todos eles têm importância no corpo, porque todos exercem a sua função. Então, só para você entender isso aqui, tá? A questão dele ter dado uma quantidade para cada um. Então, Deus, na sua obra, Ele é dono da obra, o Espírito Santo é o dono da obra, e Ele usa a cada um na sua obra de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Amém? Compreenderam isso? Sim ou não? Bom, depois diz assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Então, essa palavra imediatamente é importante você até marcá-la, porque quando se fala de algo imediato, nós podemos entender da seguinte forma: quando nós recebemos
a palavra de Deus, você recebe a direção do Espírito Santo. Você recebe a ordem do Espírito Santo para fazer determinada coisa. Mediante aquela palavra, você tem que agir imediatamente. Ou seja, eu não posso deixar para fazer a vontade de Deus amanhã. Se Deus quer que eu faça algo, com a vontade dele, então a partir de agora, eu me empenho e eu começo a fazer o que o meu Deus quer que eu faça. Eu não vou deixar para fazer isso depois, não. Deus quer que eu faça agora. Então, a partir de agora, eu vou fazer exatamente o que o meu Deus está mandando fazer. Quer dizer, é algo imediato. O Espírito Santo nos deu a direção, então nós temos que imediatamente pegar aquela direção e executá-la. Compreendem? Sim ou não? Esse é o segredo para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. É receber a orientação do Espírito Santo e imediatamente fazer o que ele manda. Esse é o bom filho. É aquele filho que o pai diz: meu filho, faz isso. E ele segue o conselho do pai, não é tardio em obedecer, pelo contrário, ele obedece aquilo que o seu pai lhe manda. Bom, o que receberam, depois diz lá no versículo 17, do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Então, você vê que eles trabalharam com os talentos, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha para cá. Será que um dia haverá um ajuste de contas? Imagine você, o Senhor Jesus exigindo ou cobrando de cada um dos seus servos o que eles fizeram com o talento que receberam. Imagina todos nós diante do trono do Senhor Jesus e Ele dizendo assim: olha, eu te dei capacidade para você, te dei o meu espírito, capacidade para você me servir, te dei a minha palavra, te dei o meu espírito, te dei o meu nome. O que você fez com aquilo que eu dei para você? Veja o perfil desse servo. Os 2 primeiros servos, é fácil de analisar o perfil deles, porque eles receberam o talento, agiram logo, trabalharam, então eles eram servos bons e fiéis. Bons e fiéis. Mas esse terceiro aqui, o perfil dele não era bom. Primeiro que o pensamento dele não era bom. Ele desprezou o que foi dado. Quando ele disse assim: o meu Senhor me deu esse talento. Quer saber de uma coisa? Eu não vou me arriscar a perder esse talento que Ele me deu. E eu também não vou sair por aí quebrando a cabeça, trabalhar para dar mais riqueza para Ele, aumentar a riqueza dele. Eu não, vou deixar aqui, quando Ele voltar, eu dou para Ele o que Ele me entregou. Quer dizer, é aquela pessoa que não faz questão do seu Senhor. É o servo mau, que não tem um bom caráter, um bom perfil. Você imagina bem, quando você, obreira, quando você ganha almas, para quem você ganha almas? É para a igreja? É para a igreja? Não é para a igreja. É para o pastor da igreja? Quando você coloca o seu uniforme e vai trabalhar no culto, você está fazendo para o pastor? É para a igreja? Para quem você faz? Então, nós servimos ao Senhor Jesus. Agora imagina, se o obreiro diz assim: eu vou ficar me matando, andando para lá, para cá, no sol, evangelizando,
para poder levar pessoas para a igreja, para o pastor, então ele está tendo o mesmo pensamento daquele servo mau. Eu vou enterrar esse talento, eu não tenho obrigação nenhuma de multiplicar coisa alguma. Eu entrego para ele o talento que ele me deu. Eu vou sair por aí multiplicando nada? Porque esse era o coração dele, a mente dele. Então preste muita atenção. Nós servimos a Deus, servimos ao Espírito Santo. Todo trabalho que você faz não é para o homem, mas é para o Senhor Jesus. E um dia você vai comparecer diante dele, todos nós, vamos comparecer diante dele para receber o nosso galardão, a nossa recompensa.